Continuando o estudo de termoquímica, vejamos hoje uma lei muito importante na determinação da variação de entalpia, que é a lei de Hess. Observando a reação de combustão do carbono-grafite, ela libera 393,3 kJ. A reação direta será carbono-grafite mais oxigênio gasoso, produzindo dióxido de carbono gasoso. Porém, ela também poderá ocorrer em duas etapas. Na primeira etapa, há a combustão incompleta, produzindo o monóxido de carbono e oxigênio. Nessa primeira etapa, são liberados 110,3 kJ. Seguindo a segunda etapa, vai produzir o gás carbônico, liberando 283 kJ. Bem, observe que, somando as entalpias das duas etapas, dá igual à entalpia da reação direta. Essas observações foi feita por Henry Hess e ficou conhecido como Lei de Hess. O que essa lei quer dizer? Ele diz que as reações químicas podem ocorrer em várias etapas, porém, verifica-se que sua variação de entalpia depende apenas dos estados inicial e final da mesma. Vejamos aplicações da lei de Hess. Bom, nós vimos que várias operações poderão ser feitas com as equações, como inverter, multiplicar ou dividir por um determinado número, somar equações. Então, vamos aplicar tudo isso agora na lei de Hess. Calcule o calor da reação nitrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, produzindo 2 mols do monóxido de nitrogênio gasoso. Dadas as reações acima, que são as etapas. Vamos comparar. Observe que na equação 1, o nitrogênio aparece no reagente com 1 mol, igual ao que ela aparece na nossa equação problema. Então, nós vamos repetir a equação de número 1. Quando a gente repete, reescreve ela do mesmo modo. Vamos agora fazer uma outra comparação. Vejam que na equação que nós queremos o ΔH, o NO gasoso aparece no produto e na equação 2 no reagente. Então, a gente deve inverter essa equação. Compare agora a quantidade. Eu tenho na equação problema 2 mols e na equação 2, 2 também. Isso quer dizer que simplesmente nós devemos inverter a equação. Quando a gente inverte uma equação termoquímica, o ΔH também tem o seu sinal invertido. Se no sentido ela era exotérmico, no sentido inverso ela é endotérmica. E agora que a gente já usou as duas equações, vamos somar elas para obtermos a equação final. Quando as substâncias estão em lados opostos, a gente subtrai. Quando estão no mesmo lado, nós somamos os seus coeficientes. Eu observo que eu tenho 2 mols do NO2 gasoso no reagente, na equação 2, e 2 mols do NO2 gasoso no produto da equação 1. Então, a gente subtrai 2 menos 2, 0. Isso quer dizer que não vai aparecer o NO2 na equação que a gente quer. Eu tenho também 2 mols do oxigênio gasoso no reagente da primeira equação e 1 mol no produto da segunda. A gente então subtrai, porque são membros opostos. 2 menos 1, 1. Vai sobrar 1 mol. Onde? No lado em que ele aparece em maior quantidade, ou seja, reagente. Então, o que é que a gente vai ter no produto, no final? N2 gasoso mais O2 gasoso, produzindo 2NO gasoso, que é a equação que a gente quer calcular o seu ΔH. Portanto, só é somar agora as variações de entalpia das duas equações. Mais 66 mais 113 dá mais 179 kJ. Vamos aí, turma, para mais outro exemplo. Calcule o ΔH de P4 mais
4 mols do cloro gasoso, produzindo 4 mols do PCl5 sólido. Dadas essas duas equações, vamos comparar? O P4, na equação que a gente quer calcular o ΔH, aparece no reagente com mol e lá também. Então, simplesmente a gente vai repetir a equação 1. Bom, o que é que a gente observa? Que o PCl5 ele aparece no produto da equação 2, só que com 1 mol. E a gente quer que ele apareça no produto com 4 mols. Então, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar a equação 2 por 4. Por que eu não inverto? Porque o PCl5 já está no produto. E porque eu multipliquei por 4 para que as quantidades sejam iguais. Não devemos fazer a comparação com o cloro porque ele apareceu nas duas equações. Então, o raciocínio ficará um pouquinho menos fácil. Somando agora as duas equações, uma vez que a gente já utilizou todas as equações que ele deu. Lembrando, mesmo membro, somamos os coeficientes. Membros opostos, reagente e produto, subtraímos os coeficientes. PCl3, reagente e produto, com 4 mols. 4 menos 4, 0. Observe que ele não aparece na equação problema. Cloro aparece com 6 mols na equação 1, 4 mols na equação 2, ambas no reagente. Então, a gente vai somar 6 com 4, 10 mols do cloro. Então, o que é que vamos ter na equação problema, na equação final? A equação dada lá em cima, então basta somar algebricamente os nossos ΔH. Menos 1.279, menos 496 kJ. Sinais iguais, repete sinal e soma, obtendo, portanto, 1.775 kJ. Reação exotérmica, lembrando, tá, gente? Considere a seguinte equação: 2 mols do carbono grafite mais 3 mols do hidrogênio gasoso mais 1 mol do oxigênio gasoso, produzindo 1 mol do etanol líquido. Qual o ΔH desta reação? Observando as equações dadas abaixo. Então, vamos comparar. Na nossa equação problema, o carbono grafite aparece como reagente com 3 mols. Ele aparece na equação 1 como reagente, porém lá ele só tem 1 mol. Então, nós devemos multiplicar esta equação por 2 para ficar igual. Quando multiplicamos a equação por 2, multiplicamos também a variação de entalpia. Comparando o hidrogênio gasoso agora. Ele na equação problema é reagente, na equação 2 também. Então, a gente não inverte a equação 2. Porém, o hidrogênio gasoso ele aparece na nossa equação problema com 3 mols. E na equação 2, ele aparece com 1 mol. Então, a gente tem que multiplicar a equação 2 por 3 para obtermos a equação da forma que a gente deseja. Só lembrando, ao multiplicar a equação por 3, todos os seus coeficientes por 3, devemos multiplicar também a sua variação de entalpia. O oxigênio. Não devemos comparar o oxigênio da equação problema, porque ele aparece nas 3 equações. Iríamos ter um trabalho maior. Então, vamos comparar o etanol. Na equação problema, ele é produto. Na equação 3, ele é reagente. Vamos inverter. Comparando quantidade. Na equação problema, aparece 1 mol e nos dados 1. Então, simplesmente invertemos a equação 3. Inverter é botar reagente como produto, produto como reagente, e o sinal da variação de entalpia passa a ser o oposto. Era exotérmico e agora passou a ser endotérmico. Feito isso, vamos somar as 3 equações após serem posicionadas corretamente. Lembrando, mesmo lado, somamos os coeficientes.
Lados opostos, reagente e produto. Subtraímos. Temos CO2 reagente, CO2 produto. 2 menos 2, 0. Temos também água líquida reagente e água líquida produto na mesma quantidade. 3 menos 3, 0. Olha o oxigênio, apareceu 2 vezes no reagente, então a gente vai somar esses dois. Mas ele tem lá no produto também. Então vai ser 2 mais 3 meios menos 3. E aí o que sobra vai ser representado no membro reagente ou produto em que ele aparece em maior quantidade, que é o nosso reagente. Somando o que sobra, teremos a nossa equação problema, cuja soma algébrica, menos 788, menos 858, mais 1.368, vai dar menos 278 kJ por cada mol do etanol produzido. A reação exotérmica alternativa verdadeira, letra C. Mais uma aplicação para consolidar mais. 2 mols do HCl gasoso, cloreto de hidrogênio, mais 1 mol do flúor gasoso, produzindo 2 mol do fluoreto de hidrogênio gasoso e 1 mol de cloro. Qual a variação de entalpia? Observe as equações lá de cima. O HCl aparece no problema com 2 mols. Lá na equação 1, ela está com 4 mols. Então, o que é que a gente deve fazer com a equação 1? Dividir esta equação por 2, a fim de que ela apareça com HCl com 2 mols. Dividimos todos os coeficientes, inclusive a variação de entalpia. Comparando agora uma outra substância, qual delas ficará mais fácil? O HF. Ele na equação problema é produto. Quantos mols? 2. E na equação que ele deu lá, a equação 2, aparece com 1 mol no produto. Então, a gente vai multiplicar esta segunda equação por 2. Comparando agora a água líquida. Vejam, a água não aparece na nossa equação problema, certo? Então, quer dizer que a gente vai ter que eliminar. Nós temos água líquida na equação 1, com 1 mol. Ele lá é produto. E na equação 3, ele também é produto com 1 mol. Então, a gente vai inverter para que a gente possa cancelar a água. Invertendo o ΔH também. Somando todas as equações, nós teremos a equação global que a gente quer e a soma delas será o nosso ΔH. Lembrando, se ao somarmos as substâncias aparecerem ambas no mesmo membro, ou seja, ambas no reagente ou todas no produto, a gente soma coeficientes. Estando em membros opostos, subtrai. E aí eu tenho água líquida, reagente, produto, 1 menos 1, 0. Eu tenho hidrogênio gasoso, reagente, produto. Cancela também. Nós temos oxigênio, meio reagente, meio produto. Cancela também. O que foi que sobrou, pessoal? A equação problema. E a soma algébrica, menos 74, menos 546, mais 286, dá menos 334. É a variação de entalpia da equação que a gente quer calcular. Reação exotérmica, porque o ΔH é negativo. Mais um exemplo, com calma, com paciência e concentração. É fácil. Você poderia fazer as operações apenas com a variação de entalpia e encontraríamos a variação de entalpia que ele pede. Só que devemos fazer todas essas operações com as substâncias como uma prova real, para saber se realmente você fez as operações com as equações intermediárias corretas. Então vamos lá. Carbono grafite, reagente com 3 mols. A equação 1 tem ele reagente, mas com 1 mol. Então, o que é que eu devo fazer? Multiplicar 1 por 3. Na equação problema, o hidrogênio aparece como reagente 4 mols.
Na equação 2, ele está lá, reagente com 1 mol. Então, eu vou multiplicar a equação 2 por 4. Comparando o C3H8, o propano, ele aparece na equação 3 como reagente. A gente quer ele como produto, então a gente vai inverter. Quantidade, lá eu tenho 1 mol. E cá embaixo na 3, 1 mol também. Então, simplesmente, nós devemos inverter a equação 3. Fazendo a inversão da equação 3, invertemos também o seu ΔH. Somando agora as equações, nós teremos CO2, 3 mol no reagente, 3 mol no produto, cancelamos. Água, 4 mols no reagente, 4 mols no produto, cancelamos. Oxigênio, veja que eu tenho 3 mols e 2 mols no reagente, somamos 3 e 2, 5. Mas tem 5 no produto. 5 menos 5, 0. Ou ainda, 3 mais 2, 5, menos 5, 0. O que é que sobrou? 3 mol do grafite, 4 mols de hidrogênio, 1 mol do propano. E a soma algébrica, menos 24,10 quilocalorias.